Olá pessoal, saudações a todos e a todas. Eu espero que todos vocês estejam bem. A aula de hoje vai jogar a luz sobre alguns temas que até então nós não nos preocupávamos tanto, né? Na última aula, nós tivemos o acesso a como que a tabela de potenciais padrão de redução foi montada, escrita ou conhecida ou trazida ao nosso conhecimento, né? Para que exista aquela tabela, para que ela seja possível, nós temos que ter um padrão, e esse padrão é o EPH, o eletrodo padrão de hidrogênio. O eletrodo padrão de hidrogênio é o zero da nossa régua, da nossa métrica, né? E aí nós temos moléculas ou átomos que têm um maior potencial de redução em relação ao EPH, ou também moléculas e átomos que têm um menor potencial de redução em relação ao EPH. Note que eu nunca falo potencial de oxidação. Vocês já devem ter percebido isso. Aquela tabela que eu passei para vocês, o apêndice 2B lá do livro do Atkins, que nada mais é uma tabela de potenciais padrão de redução, e que você encontra em qualquer livro, texto que fale sobre eletroquímica, ela é orientada em relação ao potencial de redução. Por quê? Por uma mera convenção da IUPAC. Tá? Porque senão você precisaria ter duas tabelas, né? Uma de redução e outra de oxidação. Não, do mesmo jeito, né? Se você lembrar lá das aulas de geral, tinha o potencial hidrogeniônico, o pH, e o POH. Né? E aí, para transformar tudo em um ali, tem como você transformar o POH ali, soma e faz igual a 14 em relação ao pH e pronto. Daí você só trabalha com uma escala só, uma escala, né? Que vai de 1 até 14. O potencial, aquela tabela de potenciais padrão não é uma mera escala, mas sim indica para você quais substâncias ou quais átomos a 25 graus Celsius, a condições normais de temperatura e pressão, então também todos os gases a 1 atm de pressão, todas as soluções a 1 mol por litro e todos os sólidos puros, bem como alguns líquidos metálicos, como o caso do mercúrio, eles no estado puro, como que é ou como que é a possibilidade, ou eles estão elencados de uma maneira a representar qual deles tem o maior potencial de redução, qual é o que vai se reduzir frente ao EPH. Obviamente, nem sempre eu estou comparando ali um fluxo de elétrons em relação ao EPH. Eu posso pegar aí quaisquer substâncias, quaisquer átomos, e olhando naquela tabela eu consigo verificar quem vai se reduzir pelo simples fato que é uma tabela de potenciais de redução. Então isso quer dizer que quando eu comparo quaisquer ali elementos que estão expressos naquelas condições e fazendo determinadas reações químicas, a gente já vai entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Como que eu comparando duas reações eu consigo saber qual eletrodo ou em qual eletrodo haverá a redução ou a oxidação, baseado naquele que tem maior potencial de redução. Tá? Então, convenções e padrões que são interessantes a gente lembrar. Então, como eu havia comentado, aqui eu tenho uma tabelinha, vocês têm acesso, eu já passei na última aula, né? Uma tabela sobre os potenciais padrão de redução, tá bom? Pode ver, sempre
a equação que tem o maior potencial de redução é a que está no topo ali, né? Então, e o que eu estava comentando até um pouquinho atrás é que essa tabela ela é muito específica, pessoal. Ela é bem específica. Por que ela é específica? Porque note que algumas reações que são mostradas aqui, principalmente as que envolvem moléculas, elas se apresentam de uma maneira muito clara. Por exemplo, aqui a questão do nitrato, para pegar um exemplo, quase qualquer outro poder gerar. Então, note, eu tenho a molécula, o ânion nitrato e água gerando nitrito. Você não precisa ficar pensando por que isso acontece, ou quando isso acontece, ou se é que isso acontece, mas você tem que saber que esse potencial aqui, na direita, mais 0,01 volt, é referente a essa reação específica. Tá? A reação de nitrato, água, 2 elétrons, gerando nitrito. Posso ter uma reação que gere outra coisa? Pode. Então, por isso que eu falei que é muito específico. Alguém foi no laboratório e mediu o potencial padrão do nitrato, do nitrato em água e com elétrons, obviamente, em relação a EPH e encontrou esse valor. Mas somente para quando esse valor é válido somente para quando eu tenho a conversão de nitrato para nitrito. Eu poderia gerar aí uma outra espécie, sei lá, vou inventar aqui uma espécie, ao invés de nitrato indo para nitrito, eu geraria, eu posso imaginar aqui uma molécula extremamente excêntrica como N2O6, né? Só para ficar mais ou menos estequiometricamente próximo do que eu tenho aqui, aí eu imaginaria que precisaria ter 2 nitratos aqui, sei lá, talvez essa reação não precisaria de tanta água ou menos elétrons, provavelmente o dobro de elétrons, né? Então 4 elétrons. Veja bem, para a conversão de nitrato para essa molécula que eu acabo de inventar, N2O6, esse potencial aqui não seria o dobro, embora eu tenha dobrado, feito só um truque estequiométrico, né? Muito provavelmente eu teria um outro potencial padrão. Qual seria esse potencial? Não sei, tem que ir no laboratório medir, tá? Então, é isso que eu me refiro a tabela, ela mostra somente algumas reações, você vai ter infinitas possibilidades, tem 120 elementos na tabela periódica, esses elementos podem se combinar formando moléculas, e as moléculas sim crescem em proporção de possibilidades, né, exponencialmente. Eu tenho muitas moléculas, até se for as inorgânicas até que não são tantas, é coisa pra caramba mesmo quando eu falo não tantas, mas se for por moléculas orgânicas, então isso cresce muito, tá? Tanto é que aqui eu tenho uma tabela mais de situações onde eu tenho somente metais ou ametais, simplesmente compostos inorgânicos, não estou aqui com muitas estruturas orgânicas. Aqui é um exemplo bem caricato disso que eu falei, o trihidróxido de níquel ganhando um elétron e indo para dihidroxiníquel. O potencial está aqui, 0,49. Esse potencial é só para conversão do NiOH3 para o NiOH2. Para o NiOH ou para o Ni0, eu teria outros potenciais, tá? Então, atentem-se sempre a isso. Quando eu for combinar ou quando eu for estabelecer quem são as espécies envolvidas nos eletrodos, eu preciso verificar exatamente se a reação que eu estou observando no experimento ou no eletrodo, ele corresponde a essas semi-reações, tá? Isso é importante. Então, era só um tom aqui que eu gostaria de dar antes de a gente começar
de fato a nossa aula. Como vocês viram ali, então aquela tabela de potenciais, padrão de redução, né? Bem enfático aqui, né? Às vezes até sou meio jocoso, mas é justamente para ajudar a fixar na tua cabeça que esses potenciais padrão são de redução. Na maioria das vezes, você viu ali, eu entreguei somente um PDF com uma página, são duas, mas na outra é a mesma tabela, só que em ordem alfabética. Nessa tabela, como eu estava comentando, eu posso ter espécies diferentes sendo formadas. De vez em quando eu consigo ter um pouquinho de mais sorte e eu encontro até a semi-reação que eu tenho, que eu quero explorar, que eu estou investigando, do qual faz parte a pilha ou a bateria. E na maioria das vezes aquele potencial ali, ou pelo menos a semi-reação, não necessariamente é idêntica à reação. Antes eu comentei sobre uma estrutura ali, como ali do nitrato, né, indo para o N2O6 hipotético, mas eu poderia também ter uma outra situação. Eu não sei se vocês perceberam, eu preciso voltar lá para a nossa tabela, que vai auxiliar um pouquinho mais isso daqui, né? Então vamos tentar colher um exemplo aqui. Posso pegar aqui manganês ou prata também serve aqui. Aqui, melhor. Fui para a segunda página que eu consigo elencar todas elas. Então, vendo aqui prata, ó. A prata mais, né? Ag mais, ganhando um elétron, então uma carga positiva, uma carga negativa, resultante dessa semi-reação é Ag0, tá? Beleza. Eu posso ter outra prata, a prata Ag2+, tá? E a prata Ag2+, ganhando um elétron, se torna prata mais. Note que temos potenciais diferentes. Tá? E aí, será que o Ag2, se fosse direto... Então, antes eu quero lhe fazer a pergunta, né? Ag2+, mais um elétron, indo para o Ag1+. É isso que eu acabei de escrever. Tá bem feia a minha letra hoje. Você percebeu aqui que tem os potenciais diferentes, né? Então, e se eu estiver imaginando um outro processo que não está aqui, mas que também é possível, qual seria o potencial padrão? Olha a pergunta. Qual seria o potencial padrão do Ag2+, mais 2 elétrons, indo para o Ag0? Nota que eu fiz uma pergunta que a resposta não está aqui, né? Porque eu vi o Ag2+, mais um elétron, e aí o Ag+, mais um elétron. Em nenhum momento tem o Ag2+, mais 2 elétrons. Então, qual que é o potencial referente a essa estrutura? Enganado estará o acadêmico ou a acadêmica que pensar que o Ag2+, mais 2 elétrons, o potencial dessa reação em preto será a soma desses dois potenciais. Enganado estará a pessoa que pensar dessa forma. Então, a aula de hoje tende a jogar luz sobre isso. Quando eu tenho um processo de fluxo de elétrons, como eu iniciei a aula, os potenciais que você tem aí, todos eles foram feitos a 25 graus Celsius, 1 atm, as soluções tinham 1 mol por litro, e todos eles estão comparados ao mesmo padrão que é o EPH. Quando eu tenho subprocessos, eu não posso simplesmente somar isso daqui, porque o potencial da fase intermediária aí,
ela não necessariamente, ela fisicamente não é igual a metade ou a uma média ponderada ou qualquer outra coisa. Eu tenho uma outra situação, que você está falando de um elétron, de um átomo que está ganhando um elétron, né? Você está pensando na redução. E quando eu tenho espécies diferentes, o Ag2+, essa carga 2+, atrai um elétron com muito mais força do que o Ag+, atrai um elétron. São coisas distintas. Tá? E aí, então, quando eu tento contabilizar o Ag2+ ganhando 2 elétrons, eu tenho uma situação que necessariamente não é igual à soma desses potenciais. Eu vou ter uma situação distinta. Vou trazer uma outra luz aqui que vai um exemplo preliminar, depois a gente pode até voltar para isso. Acho que até tem um exercício que fala sobre isso. Mas antes, por exemplo, eu posso pegar aqui o sério 4 e sério 0, né? Então, sério 4 mais 4 elétrons indo para sério 0. Imagine que você está tentando investigar, né, essa reação. E aí você quer verificar qual é o potencial e você vai até a tabela de potenciais. Né? E você procura o potencial respectivo ao sério. E aí quando você chega aqui, é análogo ali que eu estava falando da prata. Você tem o sério 4, olha que coisa boa, o exercício está quase resolvido. Né? Com um pequeno problema. Aqui você tem 1,61 volt para a reação que é específica para o sério 4 ganhando 1 elétron. E qual é a reação que você quer investigar? Você quer investigar porque deu na tua cabeça que você quer descobrir, né, esse tipo de pilha do sério 4 mais 4 elétrons. Você não tem, né, então, esse potencial ali. Tá? Mas você tem o sério 4 mais um elétron indo para sério 3 e você tem o sério 3 mais 3 elétrons indo para sério 0. Você concorda que se você quer partir do sério 4 e ir para o sério 0 e você tem N etapas nesse caminho, você tem que, de alguma forma, tentar estabelecer uma relação entre fim e início. Né? Será que na termodinâmica, que você acabou de estudar e que eu tenho certeza que você adora, será que lá existia uma função matemática que expressasse somente a relação entre o estado inicial e o estado final de um processo físico ou químico qualquer? Com certeza, né? Tinha até um nome específico para isso, né? Eu já fui dando spoiler ali, né? É a função de estado. Funções de estado, eu só preciso me preocupar com o estado inicial e o estado final. E aí eu consigo fazer essas diferenças dessas funções de estado e aí eu consigo, seria a forma de eu conseguir entender as etapas intermediárias que eu tenho ou não. Então, as etapas intermediárias quais são? Essas duas aqui. As etapas inicial e final eu tenho. E como eu falei, eu não consigo simplesmente somar esses potenciais. Isso não, fisicamente, ele não me traduz a realidade de um átomo de sério 4 ganhar 4 elétrons. O que ele me traduz? Ele me traduz ali embaixo a realidade física do átomo de sério 4 de ganhar 1 elétron e depois esse sério 3 ganhar 3 elétrons. Parece que
que não deveria ser dessa maneira, né? Mas infelizmente é. Né? Então, o potencial padrão, justamente por causa que a gente estabeleceu um padrão, ele vai estar intrinsecamente relacionado à forma como a gente decidiu medir ele. Potencial padrão, né? O E é uma função caminho, né? E a função caminho, ela depende do caminho que eu estou tomando. Agora, eu já dei a ideia ali atrás. Será que tem alguma outra coisa que está relacionado ao potencial padrão, que não é, mas está relacionado, e que seja uma função de estado? Claro que tem, energia livre de Gibbs. Você percebeu, você viu, eu trouxe isso para você. Aqui eu já vou ter que avançar, né? Eu trouxe para você que eu posso montar um sistema eletroquímico e aí eu posso encontrar o potencial padrão, né, tanto do total como das semi-reações, e que eu posso converter o potencial para ΔG. Na verdade, eu posso exprimir a variação da energia livre de Gibbs em relação àquele potencial. Como é que eu faço isso? Mostrei, né? ΔG, padrão da reação, é igual menos NFE, padrão. Então, eu tenho uma forma de transformar esses potenciais aqui. Só vou deixar uma outra cor aqui para facilitar, né? Eu consigo transformar esses potenciais que são intrínsecos a esse tipo de reação, são característicos dessa reação específica para o sério 4 e para o sério 3, eu posso transformar eles em energia livre, que aí é função de estado. E aí com a energia livre sim eu posso somar. Aí energia livre, por quê? Porque é uma função de estado. Ela só depende do estado final inicial. Aí faz lógica eu somar. Eu não posso somar os potenciais, mas posso somar os ΔGs. E aí eu consigo resolver o meu problema. Então o químico ele adora fazer isso, né? Tentar arranjar um caminho alternativo. O cientista como um todo, né? Todos, físicos, matemáticos, engenheiros, buscam rotas alternativas para chegar à solução do problema. Essa é uma delas para esse problema. Então fica fácil, né? Fica muito fácil. Fica muito fácil eu conseguir exprimir ali, né? Se eu consigo converter, eu tenho isso daqui, né? Tenho potencial, tenho a constante de Faraday, sei quantos elétrons estão envolvidos na reação total, calculo o ΔG, calculo os dois ΔG, somo as duas reações. Mas por que você está falando, Glaucio Regis, em somar, né? Porque você viu que eu posso somar os ΔGs, porque quando eu pego aqui, vou colocar uma nova folha aqui para facilitar, né? O que eu quero aqui é mostrar que o sério 4, pessoal, mais 4 elétrons indo para sério 0, isso é importante anotar. Eu posso compor ele como as duas reações que eu vi ali. Quais são as duas reações que eu tenho? O sério 4 mais um elétron, indo para sério 3. E aí, consequentemente, eu também tenho uma outra linha ali, você pode consultar aí se você tiver com dúvida, mas isso eu tenho certeza que estava ali, indo para sério 0. Agora, vamos fazer isso aqui. Perfeito, aqui. Note só, isso aqui que eu coloquei entre as chaves. Olha só, eu tenho um sério 3 aqui do lado esquerdo e tenho um sério 3 aqui do lado direito. Se eu passar a régua e somar todo mundo, aqui que eu vou ter sério 4 mais 1 mais 3 elétrons, mais 4 elétrons, indo para sério 0. Essa reação é igualzinha a essa daqui, né? Que é o que eu quero investigar, né?
Imagina que você está ali, você já foi contratado lá na Tesla ou em qualquer outra grande empresa e você pega aqui a tabela periódica, vai lá nas terras raras, nos lantanídeos, tudo que elemento que está aqui é uma maravilha quanto a supercondutividade, né? Tem aqui, vizinho o sério está aqui, né? Sério, né? Aqui na família do lantânio, né? Tá do ladinho do neodímio, né? Já viram lá aqueles super ímãs de liga metálica de neodímio e ferro, né? Legal de brincar com aquilo. Vizinho aqui também do samário, né? Que é o que é utilizado no Leviton, né? Aqueles trilhos de super magnetização. E o sério também, apesar de ser meio radioativo e meio tóxico, ele também é muito útil aí pelo fato de ter vários óxidos, né, várias possibilidades de estados de oxidação. Ele também tem elevados potenciais, né, então também é muitas vezes empregado como metal aí para pilhas, né, para células fotovoltaicas. Então, você percebeu que o somatório disso daqui rende aquilo que você quer. Mas como eu já te alertei, o caminho, as etapas intermediárias e os potenciais, eles foram calculados exatamente para cada uma dessas reações em separado. E eu não posso somar os potenciais, mas eu tenho potencial daqui e eu tenho potencial dali, né? Eu posso somar, não os potenciais, mas os ΔGs, porque essa reação aqui, essa equação aqui embaixo, é a soma dessas duas. Então, se eu converter os potenciais, de onde que eu vou achar esses potenciais? Bem, isso aqui já está explícito aqui, né? Se eu converter os potenciais para ΔG e somar os dois ΔGs, eu vou ter, obviamente, o ΔG resultante de todo o sistema, da diferença do final para o inicial, e aí eu chego a um novo ΔG, que é a soma daquelas duas reações, que corresponde à reação final, e esse ΔG eu posso reconverter para um potencial para aquela célula, como se fosse uma forma de eu conseguir, sem necessariamente ir para o laboratório, fazer um eletrodo padrão de hidrogênio e testar, eu consigo exprimir isso através das funções de estado, da função da energia livre de Gibbs. Isso é muito interessante, né? Beleza, vamos lá. Agora, então, você já sabe aí como que é o caminho das pedras, né? Então, vamos lá. Tá aqui exatamente o exemplo, né? Com tudo isso que eu falei ali, imaginando que você é um engenheiro lá e tal, e quer fazer o químico, o físico, o especialista em materiais, e você quer fazer a dita pilha de sério, né? É sério. Então, eu já expliquei ali tudo o passo a passo, né? Então, você vai somar as duas reações, embora você não possa somar os potenciais. Mas eu coloquei aqui a equação. Tinha uma reação A que eu acabei apagando, né? Essa daqui é a minha reação A, tá bom? Faltou isso nesse slide. E aí eu tenho a reação B e a reação C, tá? Essas reações químicas, eu só coletei esses dados lá da tabela de potenciais padrão de redução, tá? Só coletei ali para deixar mais facinho para vocês, né? Então, é igual lá, né? Então, os dois potenciais. E agora eu preciso fazer o trabalho braçal. Então, a equação qual que é? É aquela ali que eu falei, né? ΔG igual a menos NFE. Beleza, então vou calcular aqui o ΔG do primeiro processo, da equação B. Então, ΔG é igual a menos N, da onde que surgiu esse N? Desses 3 elétrons daqui, né? Então, 3 mol de elétrons. Isso aqui eu peguei direto do livro para facilitar, né? F é constante de Faraday, que eu sei que você já não se esqueceu, né? 9,6485 vezes 10 na quarta. Não precisa decorar nada, tá? Eu já decorei de tanto repetir, mas você sempre vai ter acesso a todas as constantes e tudo que você precisar para fazer qualquer exercício. E também não é difícil achar esses valores. E aqui ele nem colocou o número, tá? Ele só colocou F ali, por causa que logo você vai ver o porquê. Então, é um valor ali
que vai ser multiplicado com o potencial, aquele valor ali, 2,48 volts. Beleza? Beleza. Aí, o produto é mais 7,44 volt vezes mol vezes a constante de Faraday. Faz a mesmíssima coisa para o sério 4, sério 3. Atenção! Sério 4 mais um elétron. Sério 4 mais um elétron, que é o 1 elétron que está aqui, então tá 1 mol de elétron, vezes a constante de Faraday, que a gente só vai deixar F para não ter que colocar um monte de número, e o potencial de 1,61 volt. Daqui, tá ali certinho. Beleza? O ΔG aqui também está expresso negativo, 1,61 Faraday volt mol, tá bom? Então soma-se B com C. Por quê? Porque lá atrás eu somei. Não está mais aqui. Tá aqui. Lá atrás eu somei essas equações. Então, se eu somei a equação sério 4 mais 1 elétron, sério 3 mais 3 elétrons, eu tenho essa resultante. E por consequência, eu posso somar os ΔGs. Tranquilinho, tranquilinho, né? Então, o resultante está aqui. Cuidado que você está somando, 7,44 com menos 1,61. Né? Então, não se atrapalhe aí com a calculadora. Então, a única coisa agora que te resta fazer é pegar aquela mesma equação lá, o ΔG menos NFE, que está aqui, e isolar o potencial. Por quê? Porque você quer o potencial disso daqui. E o potencial disso daqui você não conhece, tua incógnita. Mas você já tem, nessa equação aqui, você tem o ΔG resultante dessa soma dessas duas reações, semi-reações? Sim, você tem. Você tem a constante Faraday, tem o número de mols, tem. A única coisa mais fácil que isso, só aqueles exercícios de cinética da física do ensino médio, né? O professor dava a velocidade inicial, o tempo, de aceleração, não tinha como errar também lá naquela época. Então, eu pego aquele valor do ΔG ali, 5,83. Se você quiser multiplicar pela constante Faraday, não gosta dessas abreviações, pode fazer que vai dar na mesma coisa. Né? Por quê? Porque aqui, olha só, o ΔG está aqui e tem o F, eu tenho que dividir por NF, que eu isolei o potencial padrão. Atenção, o N, o que vai ser o N? O N é 3 elétrons aqui mais 1 elétron aqui. Tá? Então, são 4 elétrons. Então, são 4 elétrons, então 4 mol de elétrons. Né? E aqui, como eu preciso dividir novamente pela constante Faraday, então por isso que eu consigo cancelar isso daqui. Também vai cancelar o mol com mol. O meu cancelamento foi muito grande, que é isso. Vai cancelar o mol com mol, só vai sobrar volt. Faz a equação, não esquece que tem o menos ali. A resultante é menos 1,46. Olha lá de volta na tabela, vou colocar aqui, menos 1,46 volt. É esse o resultado que você chegou para sério 4 mais 4 elétrons. Note que você não conseguiria chegar nesse valor de nenhuma outra forma. Note que menos 1,46 não tem nada a ver com aqueles outros dois valores lá. Quer ver? Antes eu quero dar uma apagada aqui para não complicar toda a tua vida. Olha o que eu estou falando. Menos 1,46 foi o valor que a gente achou. E os valores que tinha que é menos 2 e mais 1. Pega uma calculadora aqui. Olha só, você tem... Vou minimizar aqui para ter um pouquinho mais de espaço. Menos 2,48 mais 1,61. O somatório daria menos 0,87. Se eu somasse os dois potenciais, ou se eu dividisse ou multiplicasse por 2, eu não conseguiria chegar. Note que não é só somar os potenciais, justamente porque somar os potenciais
eu estaria falando de algo que é fisicamente diferente do processo que a gente está tentando chegar. Mas eu posso sim somar os ΔGs e expressar o ΔG, expressar o potencial em relação ao ΔG. Então, fica provado por A mais B que fazendo dessa forma, por mais que seja trabalhoso, você consegue um valor que é real, é verdadeiro, realmente é isso. Né? Por isso que a tabela ela não é tão grande, porque ela já tem aí uma distribuição de elementos químicos nos seus principais estados de oxidação. Lembre lá da química geral que alguns elementos vão poder se apresentar no estado 0, no estado mais 1, principalmente os metais alcalinos. Os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, os alcalinos, estado mais 1, mais 2. Os metais de transição, quem são eles? Vamos abrir a tabela periódica novamente. Elementos de transição é tudo que está entre os metais alcalinos e alcalinos terrosos e vai até ali a família do boro. Então, ó, do escândio até o zinco, esses elementos aqui têm muitos estados de oxidação. Ora, o manganês, aqui dá até para abrir, eu acho. Vamos ao manganês, isso aqui é bem legal, propriedades eletrônicas, raios, termodinâmica, aqui é mais 2, mais 4, em algum lugar aqui tinha os valores das energias de ionização, tinha várias delas e geralmente, aqui eu errei, não tem não, mas pelo menos uma tabela periódica digital antiga, tá aqui, mais 2, aqui eu tenho o estado mais 2, mais 3, mais 4, mais 7, tá vendo? Então, eu posso ter diversos estados de oxidação. Então, para não precisar uma tabela de potenciais padrão de redução com cada um desses potenciais, estão elencados os principais, e aí todos os outros que por acaso, porventura, você queira que tenham um estado de oxidação intermediário, os que aí estão, você pode calcular usando esse artifício aí que eu acabo de demonstrar e que vocês provavelmente acabaram de entender, né? Porque essas são etapas lógicas. Então, pronto, você chega, né, a um valor. Então, muito importante fazer aqui agora, deixa eu ver em quanto tempo de aula nós já estamos, 37 minutos, né? O tempo passa muito rápido quando a gente se diverte e aprende. Então, esse momento que eu quero fazer aqui uma revisão disso que eu acabei de falar. Né? O ΔG, a energia de Gibbs, ela é função de estado. Quer dizer que não depende do caminho que eu estou seguindo. Só me interessa da onde eu saí e para onde eu fui. A diferença disso me dá o valor da variação da determinada função de estado. No caso, energia livre e Gibbs. Outras funções de estado, entalpia, entropia, energia de Helmholtz, todas as funções de estado. Tudo depende do final e do inicial. Lá na termodinâmica, quem foi meu aluno, eu sempre frisava bastante isso. Eu sou bem recursivo, vocês já perceberam que na maioria das vezes eu ficava falando, isso aqui eu me referia a calor e trabalho, que eram funções de caminho. Tá? Essas funções de caminho, elas podem assumir valores diferentes dependendo de como você segue, como você faz o percurso. É a mesma coisa que morar num prédio, né? Eu odeio morar em prédio. Sempre quando eu quero entrar no elevador tem alguém usando. Aí eu preciso ir pela escada. A diferença é sempre do térreo até o terceiro andar. Esse é o ΔG, esse é o delta, né? O problema é que eu posso fazer isso de duas formas. Uma que me cansa bastante, que eu gasto bastante energia, que é subindo escadas, que é uma coisa que eu não gosto, e outra que é usando o elevador, que é só apertar um botão, dois, né? Um para entrar e o outro para selecionar o andar. Então, perceberam? Eu vou gastar mais energia, tá? Então, a forma como eu tomo o caminho pode interferir. Eu não vou estar morando mais alto no prédio ou mais baixo no prédio, eu sempre vou até o terceiro andar.
Acontece, então o delta é sempre o mesmo, mas eu posso fazer uma forma mais econômica de energia e outra menos, né? Eu vou gastar bastante ATP ali, né? A adenosina trifosfata vai comer ali para eu conseguir subir todos aqueles degraus, tá bom? Então, isso que é função de caminho. Então, o potencial químico, aliás, a diferença de potencial, o potencial padrão, ele depende. Eu não sei se é perfeitamente acurado isso, vou até procurar num livro de físico-química, mas eu posso atribuir as propriedades do potencial padrão de redução como se fosse um caminho, por causa que ela depende exclusivamente daquela reação específica, né? Dependendo da forma como eu estou tomando aquele valor. Então, as formas que a gente tinha era só sério 4 para sério 3, dava um valor de potencial. Só do sério 3 para o sério 0 era outra forma de potencial. Então, eu não consigo, dependia muito do caminho. Então, se o meu caminho é diferente, se eu tenho uma função de caminho diferente, eu posso ter valores diferentes de gasto energético, ou seja, no meu exemplo, né? Ou de energia livre de Gibbs, ou de potencial. Isso foi provado, né? Eu te mostrei ali que não é simplesmente só fazer uma soma, né? Eu posso ter diferentes maneiras de chegar ao mesmo final. E para que eu não tenha essa interferência, esse empecilho de ter que contabilizar todas essas possibilidades que se tornariam inúmeras, né? Eu poderia também falar que qual que é o potencial do sério 2 para o sério 0, né? Entende? Você teria aí outras tentativas para fazer, para conseguir chegar, e nenhuma delas seria igual ou seria simplesmente uma métrica, uma média ponderada entre os potenciais, mas sim entre os ΔGs, a soma dos ΔGs dos processos intermediários. Então, espero que isso tenha ficado bem claro, tá? Isso vai ter bastante utilidade daqui para frente. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.